Bom dia, sexto ano, como estão todos? Bem-vindo à nossa aula de revisão para a prova de vocês, hein? E uma das coisas que a gente vai falar sobre a arte primitiva africana. Na arte africana tradicional, a obra de arte ela não era produzida apenas para ser apreciada. Ela, na verdade, ela estava inserida na vida das pessoas que faziam parte daquela comunidade, fazendo parte de tudo, em todos os lugares. Construindo assim as peças africanas, artísticas contemporâneas também são produzidas para serem vistas nos museus e espaços. Hoje, mas antes, as mais tradicionais não tinham essa questão de exposição porque elas estavam inseridas no dia a dia, de quem a produzia. Uma questão importante na arte dos povos africanos tradicionais é a questão da ancestralidade. Assim, não podemos deixar de interpretar a arte de um povo ou de uma população sem ter mesmo, é claro, aquele contexto cultural a qual elas estão inseridas. Então, existe uma questão muito da ancestralidade. Vale ressaltar que quando os europeus, chegaram no continente africano, colonizaram e tudo mais, vários países da África, eles tinham uma visão totalmente distorcida do que realmente os africanos faziam, do que era do que era aquela arte. Então, para eles, aquilo não era arte. Então, por isso que eles deram esse nome, na verdade, de arte primitiva. Mas como eu falei ainda há pouco, as cerâmicas, as obras de arte como máscara e tudo mais, elas não tinham, principalmente as máscaras, as estátuas, as esculturas, elas não tinham a pretensão de ser bela ou então fazer, uma imagem total, né, do que ela tentava produzir. O europeu, por sua vez, ele não entendia essa junção, pois sem um contexto sociocultural ou espiritual bom, belo e perfeito, sempre separado do material, feio, negativo, que deveria ser, portanto, escondido. Mas estava atrelado dentro da cultura africana, a interpretação dessa questão de dualidade entre espírito e matéria, tá bom? E por falar nisso, as formas visuais de expressão artísticas pelos povos africanos, elas são distintas. Primeiro vocês vão ter aí, as cerâmicas. Peças como em terracota, produzidas provavelmente para o uso de rituais, são os mais antigos registros de arte africana encontrada dentro da atualidade, dentro dos dias atuais. Mas não podemos esquecer das máscaras. A maioria delas eram feitas de madeira. No entanto, há exemplares confeccionados também em marfim, pedras, cobres ou ouro. Muitas delas eram utilizadas pelos povos tradicionais africanos para contar uma história, para o rito, para uma festa, inclusive até para contar uma história da questão da criação do mundo, E vale ressaltar agora as esculturas. Como assim, professor? Esculturas. Elas eram feitas por diversos materiais, podendo ser encontradas em palácios ou outros edifícios reais. Atualmente, essas esculturas são produzidas basicamente para fins lucrativos e turísticos. Mas antes, elas eram, inseridas dentro dos palácios da questão dos povos africanos. A pintura corporal. A pintura corporal, a tatuagem ou a escrefilização, embora comum em diversos povos tradicionais, era considerada bárbara pelos europeus. Atualmente, a pintura corporal é atraente pela questão do turismo, mas sua principal função era se relacionar com a prevenção e a cura de doenças. Sim, ela tinha essa prevenção, na verdade, de medicinal. Na maioria das vezes, que também não eram entendidas pelos europeus. E uma das formas visuais de expressão artística africana é o vestuário. As vestimentas características de uso de tecidos coloridos e desenhos com motivos e padrões próprios, entre adereços que podem ser encontrados como turbante, anéis e pescoço. Por falar nisso, o nosso povo baiano herdou essa questão afro dos turbantes, das roupas,
Olha, o Bamar pertence ao povo de uma região oeste da África, né? E ela é um tecido muito grande, é um tecido muito colorido e pintado por sua vez à mão. Hum. Saindo daí, vamos agora para a questão da celebração da cultura para esses povos africanos, né? Para os que não eram europeus. E por falar nisso, vamos falar de celebração. As celebrações temáticas, na verdade, eu acredito muito, né? E alguns pesquisadores também, é claro, pessoas que vieram antes de mim, que elas nada mais são do que a preservação da cultura de um povo. Tanto é que, de acordo com a antropologia, né, a ciência que estuda os aspectos socioculturais do povo, né, ela diz que chamamos de rituais as celebrações que atendem um propósito comum e seguem determinadas regras. Eu vou dar um exemplo para vocês, rápido. É, Novena é uma celebração ritual, ela segue uma regra, né? Os rituais faziam parte da cultura dos povos pré-históricos, bem como os povos tradicionais africanos, muitos dos quais ainda conservam essas práticas de celebrar eventos importantes para eles. Não difere muito do da gente não, tá bom? E tem a questão da presença da linguagem artística nas celebrações ritualísticas para esse povo. Nas artes visuais, nas culturas africanas tradicionais, as máscaras tinham íntima relação com as celebrações ritualísticas, seja por fim social, de passagem de ciclo da vida ou ainda ligada à questão da ancestralidade. Vou dar um exemplo. Ela poderia contar a história da criação do mundo. Ela poderia ser usada para o rito de passagem de um menino para o rito de passagem dele como homem, né, como adulto, ou ainda a questão ligada à ancestralidade, à crença desses povos, né? A música ela era associada às práticas rituais, possivelmente produzida por meio de canto, da percussão corporal e de elementos da natureza. A percussão ela é muito forte e presente dentro das culturas africanas, né? E a gente também herdou isso deles. Dança. A dança em forma circular é considerada uma das mais antigas do Ocidente, né, permanecendo até os dias atuais como uma forma de celebração e para outras finalidades de acordo com o contexto sociocultural e histórico desse povo. Para os povos africanos não é diferente. A dança ela está inserida nessa questão de ritualística, né? Ela é viva, ela é presente, ela é latente para esse povo. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Forte abraço, eu passei revisão, viu?